Falaram sobre o resumo de Marília de Disseu. Marília de Disseu é um livro lírico, e os livros líricos são compostos por poemas em que o artista expressa o eu do autor. Faz parte de uma época literária que se desenvolve no Brasil no século XVIII. O autor é Tomás Antônio Gonzaga, o maior representante do arcadismo no Brasil. Algumas características árcades são óbvias, estão presentes no texto, como por exemplo, o uso de pseudônimos. O nome Marília de Disseu é uma referência a Disseu, Tomás Antônio Gonzaga, e Marília, que seria a amada dele nos poemas, que representa sua amada na vida real. Quando ele chega aqui no Brasil, ele termina se apaixonando por uma garota chamada Maria Joaquina Doroteia Seixas Brandão. Os poemas de Marília de Disseu são os poemas do Tomás Antônio Gonzaga para essa garota, que foi sua namorada, sua noiva, marcaram casamento e tudo mais. Esse livro ele é dividido em algumas partes, e essas partes têm a ver com a vida de Tomás Antônio Gonzaga aqui no Brasil. Então, os poemas da primeira parte da obra são poemas que mostram um Disseu apaixonado por uma Marília, fazendo convite a ela para se casar e viverem no campo em contato com a natureza. Então, as qualidades árcades são bem presentes nessa primeira etapa da obra, certo? Como o bucolismo, a valorização da natureza, a presença da mitologia, o amor carnal. Ele a todo momento expressa o carpe diem, que é aquela vontade de aproveitar o dia, aproveitar o momento junto da sua amada no campo. Tomás Antônio Gonzaga, como um dos ícones da literatura árcade, ele participou da Inconfidência Mineira e por isso ele foi preso. Ele passou 2 anos preso na Ilha das Cobras, no Forte das Cobras, no Rio de Janeiro. E aí, durante esse período, ele escreveu toda a segunda parte do livro. E aí ele já demonstra uma visão mais pessimista, porque ele está preso, está solitário, está distante da amada. E aí ele representa nessa parte uma visão pré-romântica, porque pessimismo não tem nada a ver com arcadismo. Vale salientar que as 2 grandes partes importantes do livro são essas 2. A primeira, que é completamente árcade, e a segunda, que é pré-romântica. No entanto, no texto original existe uma terceira parte. Essa terceira parte é considerada pela crítica hoje uma parte de autoria contestável, ou seja, a galera não sabe ao certo se foi verdadeiramente Tomás Antônio Gonzaga que escreveu essa terceira parte. É uma terceira parte que tem poemas que não se enquadram muito no estilo de Tomás Antônio Gonzaga, como por exemplo alguns sonetos. Tem algumas musas que não são a Marília, e aí por isso as pessoas dizem, não, essa parte não foi o Tomás Antônio Gonzaga que escreveu. Inclusive essa parte data de 1812, e depois do autor ter sido preso durante 2 anos lá no Rio de Janeiro, ele foi deportado para Moçambique e morreu em 1810. Então, deduzem que essa parte não seria dele. Então, são 3 partes, a primeira árcade, a segunda pré-romântica e a terceira de autoria questionável, tá certo? Que Cartas Chilenas não é um livro propriamente dito, são cartas em forma de poemas, 13 cartas no total, em formas de poemas satíricos feitos para criticar o governo de Minas Gerais. Primeira coisa que devemos saber, Cartas Chilenas foi uma obra produzida na época do arcadismo por Tomás Antônio Gonzaga. O autor vai avaliar a situação da sociedade mineira da época, século XVIII, vamos deixar bem específico. O autor vivia em Vila Rica, que é hoje Ouro Preto. E aí então ele vai perceber que as atitudes do governador, que na época se chamava Luiz da Cunha Menezes, eram atitudes muito autoritárias. E aí então ele vai dizer, vou criticar por meio dessa obra. Mas o que motivou essa postura de crítica? O posicionamento racional dos autores do arcadismo. Tomás Antônio Gonzaga, motivado, influenciado pelas ideias iluministas, vai escrever as Cartas Chilenas. Muita gente diz, professor, então se Cartas Chilenas faz parte do arcadismo, quer dizer que tem aquela coisa de pastoralismo, de campo, ovelha? Nada disso, galera. As obras que assumem essa postura pastoral, bucólica, são as obras árcades, líricas, amorosas, como por exemplo Marília de Disseu. Cartas Chilenas é uma obra satírica, ou seja, tem um viés social, crítico, político, portanto não tem essa idealização relacionada à vida no campo, à vida na natureza, por meio de pseudônimos poéticos pastoris. Esqueça isso aí, tá certo? A gente diz, professor, por que são anônimas, hein? Na verdade são cartas anônimas porque era proibido naquela época fazer críticas diretas ao governo.
Então, o autor se esconde por trás de um pseudônimo. E é um pseudônimo, galera, que não é utilizado com objetivo bucólico. Em Marília de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga assume a postura de um pastor, fingindo ser um pastor. Simplesmente para fugir do seu ambiente real e partir para um ambiente natural, que é um ambiente ideal, que não existe, ele não vivia no campo. Já nas cartas chilenas, o propósito, o motivo do uso do pseudônimo é outro. Ele não podia ser reconhecido, e aí para poder se proteger, ele usa um pseudônimo, que é Critilo. Ou seja, esse pseudônimo foi feito para esconder a identidade do autor. É um propósito agora político e social, que é justamente o motivador das obras cartas chilenas.